Olá, meu nome é Alisson, da turma 203. E eu sou a Agatha. A gente vai falar sobre a taxa de amortização e a tabela Price. Amortização significa a redução do valor de uma dívida até pagá-la completamente. Porém, se falarmos em dívidas grandes como empréstimos, financiamentos de carros e imóveis, a amortização ganha outro sentido. Nesse caso, o processo de amortização é um empréstimo ou financiamento. Também pode significar a antecipação de parcelas para pagar o débito mais rápido. Nesse vídeo, iremos falar sobre as seguintes amortizações: a constante, a mista, a tabela Price, a bullet e a americana. Olá pessoal, vou estar falando para vocês sobre a amortização americana. Os juros são pagos durante o financiamento e ao final a dívida é amortizada de uma vez só pelo valor original. Pessoal, agora eu vou estar explicando a fórmula da amortização americana. P igual J igual a I ponto SD. O P significa prestação americana, o J juros, o I a taxa e o SD o saldo devedor. Vamos resolver o exemplo. Como vocês podem ver, né, o exemplo já está aqui. E o primeiro passo é trocarmos as letras pelos números. Como vocês podem ver aqui, né, a gente já trocou as letras pelos números. E agora vamos para o segundo passo. Vamos transformar a porcentagem em número decimal, mas para isso vamos dividir o 2% por 100. Como vocês podem ver aqui, né, o segundo passo da conta já está resolvido. Como vocês podem ver, né, a gente já transformou a porcentagem em número decimal. Agora nós vamos para o terceiro passo. E depois de trocarmos o 2% por 0,2, vamos multiplicar por 100 mil e vamos ter o valor de cada prestação. E então o valor será de 2.000 em 5 meses. A amortização constante é conhecida por o valor da amortização ser sempre o mesmo. Diferente da tabela Price, que as parcelas são fixas, na amortização constante é o valor da amortização que vai ser sempre o mesmo. As parcelas vai variar conforme o mês. E essa é a fórmula da amortização constante, onde o A significa amortização, o SD saldo devedor inicial e o N quantidade de parcelas. Agora a gente vai para o exemplo. O primeiro passo é a gente colocar a fórmula. Depois a gente tem que trocar as letras pelos números, que no caso o saldo devedor inicial é R$100.000 e a quantidade de parcelas são em 5 meses. E a gente divide e vai dar o valor das parcelas mensais. E esse é o valor e o resultado da conta. Agora eu vou estar falando sobre a amortização bullet. O pagamento dos juros e a amortização é realizado por meio de uma única parcela ao fim do contrato. A fórmula da amortização bullet: M igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. O M significa montante, o C capital, o I taxa de juros e o N prazo da operação. Agora iremos resolver o exemplo da taxa de amortização bullet. A primeira que resolvemos era da taxa de amortização americana. Então vamos lá. Primeiro passo: trocar as letras pelos dados.
Como vocês podem ver, já trocamos as letras pelos dados. E o segundo passo é transformar a porcentagem em número decimal e somar com 1. Vamos lá. Como vocês podem ver, o segundo passo já está resolvido. E agora, terceiro passo, vamos transformar o número decimal e fazer a soma e achar o resultado de 1,2 elevado a 5. E como vocês podem ver, já fizemos o cálculo. Como vocês podem ver, já está feito. Agora vamos achar o resultado da conta. Então o resultado será de R$ 110.408,08 ao mês. A tabela Price ela é um sistema de amortização francesa que consiste em suas parcelas de valores fixos ao longo do tempo. Vale lembrar também que os juros são decrescentes e a amortização é crescente. Nas primeiras parcelas, a maior parte são destinadas aos juros e o restante para amortizar o saldo devedor. E essa é a fórmula da tabela Price. O VP é o valor presente, o P a prestação, o I a taxa de juros e o N a quantidade de períodos da operação. Lembrando que essa é uma das fórmulas da tabela Price. Tem outras, porém a gente escolheu essa. E agora vamos para o exemplo. O primeiro passo é a gente colocar a fórmula, que no caso eu já coloquei aqui. E depois a gente vai trocar as letras pelos números. Depois disso, a gente vai ter que transformar esse 2% em número decimal, que no caso eu já fiz aqui. Depois que a gente transformar esse número em decimal, a gente vai somar com esse umzinho aqui na frente, que vai dar 1,02. Depois que a gente resolver essa parte da conta, a gente vai resolver isso e isso. E eu já vou fazer direto já com esse menos 1 aqui e com esse 0,02. E deu esse resultado aqui. E agora a gente vai pegar este mesmo resultado e fazer menos 1. E depois a gente vai fazer vezes o 0,02. E esse ficou o resultado. E aqui está a multiplicação. O próximo passo é a gente fazer essa divisão aqui. E esse foi o resultado da divisão. Agora, a gente tem que isolar a letra, que nesse caso aqui tá multiplicando, vai passar para cá dividindo. Pronto, já passei para cá, isolei a letra. E como estava multiplicando, passou para cá dividindo. E agora a gente tem que fazer essa divisão aqui, que vai dar o resultado das parcelas. E esse vai ser o valor das parcelas. Agora eu vou estar falando sobre a amortização mista. É resultado da junção do sistema SAC e do Price. A forma: prestação SAM, prestação SAC mais Price, dividido por 2. Nesse exemplo de tabela mista, temos a quantidade de mês. O valor das prestações do sistema de amortização constante, que encontramos esse valor no exemplo que resolvemos, é da tabela Price, que também fazemos o cálculo. O valor da prestação SAM é calculado da seguinte maneira:
Somamos as duas prestações e dividimos por 2 e assim é feita a quantidade de meses que vai ser pago o financiamento.